Bom dia, boa tarde, boa noite, povo do segundo ano de Física, professor Kleber aqui. Vamos falar um pouco de dilatação dos sólidos. A gente sabe que todos os corpos são compostos por partículas. Essas partículas são moléculas, né? São ânions, cátions, mas todos eles, compostos iônicos também, mas todos eles são compostos por partículas. A partir do momento que a temperatura desse corpo aumenta, se a temperatura sobe, eles tendem a aumentar o seu tamanho, ok? Então, aqueceu, aumenta a energia cinética das partículas, e o corpo dilata. Existe a dilatação. Okay? Isso para qualquer um. Se acontecer o contrário, se resfriar, se aqui a temperatura diminuir, que aumentou, se a temperatura diminuir, o corpo também vai ter a sua energia cinética diminuída, e em vez de dilatação seria contração. Isso faz parte da dilatação dos sólidos, por enquanto, ok? A primeira dilatação que a gente pode ver é a dilatação linear. Dilatação linear. Linear, lembra linha. Então, o que vai acontecer? Essa dilatação ou contração, ela vai acontecer com a mudança de temperatura de linha, corda, cabo, barra, linha, corda, cabo, barra, haste, que é uma barra na vertical. Então, por exemplo, se for instalado lá na rua de vocês a fiação de telefone, de internet, por exemplo, com uma folga muito grande, num dia muito quente, esses cabos vão dilatar e vão acabar ficando cada vez mais boleados, cada vez mais baixos. Se ficar muito esticado, também vai dar problema, que se esfriar, ele tende a contrair e vai arrebentar. Então é um exemplo. Linha de trem também. As barras aqui de aço são colocadas separadas umas das outras com um composto que absorva a dilatação. Por quê? Porque se dilatar demais esse material linear, a barra vai acabar torcendo. Ela vai acabar se empurrando ela mesma, uma empurra a outra também e acaba torcendo. Então a dilatação é importante. Temos a dilatação linear. Vou descrever aqui para vocês o seguinte: onde acontece aqui comprimento. Temos o comprimento inicial. Para a dilatação acontecer, tem que ter o aumento de temperatura, então a variação de temperatura, delta θ. Se tiver variação de temperatura para mais ou para menos, para mais vai acontecer o ΔL, que é a dilatação, e comprimento inicial mais dilatação é o comprimento final, ok? Então dilatação linear é isso aqui. Temos a fórmula geral, que é dilatação linear igual ΔL, ó, variação de comprimento, dilatação, comprimento inicial vezes alfa. Isso aqui é coeficiente de dilatação. Dilatação linear. Cada material dilata de um jeito diferente. Então pensa aí com vocês, o que dilata mais? Ou o que comprime mais com a mudança de temperatura? Um cabo de aço ou um cabo de plástico? Pensa aí. Com certeza o metálico, porque ele absorve mais o calor
e dilata mais porque obtém maior energia cinética das suas partículas, né? Faz com que o corpo tende a aumentar o seu tamanho, no caso o comprimento, né? Se é comprimento, a gente não pode esquecer também que é unidimensional. Uma dilatação unidimensional. Por quê? Olha só, aumenta ou diminui para um lado só. Pode aumentar aqui ou diminuir a sua espessura? Pode, mas é desprezível. Não vale a pena calcular. Vale a pena calcular é comprimento. Então, um lado só, unidimensional, uma dimensão. Voltando, comprimento inicial vezes alfa, coeficiente, isso aqui é o alfa, letra alfa do alfabeto grego. Coeficiente de dilatação linear vezes delta θ, a variação de temperatura. A variação de temperatura, gente, em graus Celsius mesmo. Ok? Se a gente rearranjar a fórmula, vamos olhar aqui. Vamos isolar o alfa. Coeficiente de dilatação igual. O comprimento final já está lá. Delta L dividido. Está multiplicando. Vem aqui. Inverte a operação. Comprimento inicial vezes temperatura. Vamos trocar as grandezas por unidades de medida. Então a gente vai perceber que o coeficiente de dilatação alfa vai ficar, se a gente levar em conta que os comprimentos estão em metros, lembre-se, todos os comprimentos iguais. Se não tiverem iguais, converte, que a gente já aprendeu a fazer isso. Metro dividido por metro vezes graus Celsius. Olha a unidade. Metro em metro. Tchau. Então a gente vai ter o coeficiente de dilatação linear para tudo que é unidimensional quando absorve energia térmica na sua variação de comprimento, medido em graus Celsius na menos 1. Vem daqui para cima, né? É 1 dividido por graus Celsius, fica graus Celsius na menos 1. Mas a fórmula principal é essa aqui. Vou colocar aqui os nomes de cada grandeza. Então vamos lá. Delta L, dilatação linear. Metro, centímetro, a unidade, e assim vai. L0, comprimento inicial, tem que estar na mesma unidade do ΔL, ou vice-versa. Se for em metro, lá em cima tem que estar em metro também, centímetro, e assim vai. Milímetro, decâmetro, quilômetro. Coeficiente de dilatação linear. A gente viu lá como é que é. Graus Celsius na menos 1. Cada material tem o seu. Cada material tem este coeficiente. Ele que vai dizer quem dilata mais ou menos na mesma variação de temperatura. E delta θ, que é a mesma coisa que temperatura final menos temperatura inicial. Então aqui nós temos variação de temperatura. Em graus Celsius. Por que tem que ser em graus Celsius? Olha aqui. O
coeficiente em graus Celsius na menos 1. Ok? Então, na outra aula a gente vai ter exercício. Logo a gente vai ter exercício, na verdade. É isso. Valeu e até mais.